Muito bem, muito bem. Sou eu, Marcelo Benevides, de volta ao escritório da doutora Hannah Crispin. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante acerca de operações que vêm ocorrendo aí do ICE em todo o território americano, prisões acontecendo inclusive nas redondezas de igrejas, locais anteriormente considerados sensíveis, né? O que isso significa? Muita gente assustada, né? Pessoas principalmente que são aí muito religiosas, será que essas pessoas vão ter problemas ao frequentar cultos, né? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Doutora Hannah Crispin, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Não sei se está tudo bem, doutora, mas olha, estamos tentando ficar bem nesse país, né? Porque realmente, queria que a senhora falasse o que está acontecendo aqui em relação a essas operações, né? O ICE tem prerrogativa para prender imigrantes em cultos, por exemplo? Bom, foi um susto danado e as pessoas estão realmente tensas, principalmente depois do que aconteceu em Charlotte, na Carolina do Norte, né? Uhum. O que aconteceu e que deixou e está deixando muita gente apreensiva é de que pessoas foram detidas, aparentemente pela primeira vez, em áreas próximas a igrejas. Eles não entraram dentro da igreja, mas eles prenderam pessoas que estavam ou no estacionamento ou a caminho da igreja. Isso, obviamente, aumenta o receio das pessoas agora de voltarem a sair, a ir em cultos, ou sei lá se nós vamos voltar igual estava no começo do ano, que as pessoas estavam até com medo de ir num restaurante ou ir num supermercado. Nós já passamos por isso aqui em Massachusetts. Ninguém tem como saber, gente, se isso vai voltar a acontecer. Pessoas continuam sendo detidas, não em números gigantescos, igual estavam sendo detidas antes aqui neste estado. Né? Sim. Mas nós estamos vendo ações do ICE que parece coisa de cinema, de filme de horror, um negócio horroroso. Está chamando muita atenção. O ICE tem prerrogativa para adentrar nessas localidades, porque antes o entendimento era de que igrejas, escolas, hospitais eram chamados de locais sensíveis, né? Pois é, locais sensíveis não são lugares proibidos, né? A entrada deles. E o presidente Trump, ou eu não sei se foi o próprio presidente ou alguém da administração, não quero falar algo sem ter certeza, mas eles já falaram que não tem essa de lugares sensíveis, né? Então vamos lembrar que a gente no começo do ano, inclusive eu fiz vários vídeos nos quais nós aconselhamos, por exemplo, se você trabalha num local público ou num restaurante, por exemplo, é importante que se tem um escritório onde está a cozinha, se tem ali um sinal ou uma placa que você coloque na porta, funcionário somente ou entrada proibida. Por quê? Porque o ICE, a polícia do ICE, eles podem entrar num restaurante, porque restaurante é um lugar que qualquer pessoa pode entrar. Mas se eles entram num restaurante e ali atrás, né, na parte que estão todos, eles podem te parar e pedir seu documento. Isso aconteceu e continua acontecendo, né? Agora, se você tem, por exemplo, uma parte lá de dentro, onde você colocou aquela placa, não pode entrar ou funcionário somente, ali para entrar naquela área, é só se eles tiverem um mandato de busca. Ah, muito bom. Então deixa eu ver se eu entendi, se eu captei vossa mensagem. Se adentrar no local privado, um restaurante que seja, se tiver ali uma placa dizendo somente a entrada de funcionários, pessoas autorizadas. Eles, se não tiver mandado, eles não têm a prerrogativa legal de entrar. Eles não podem entrar. Obviamente, você não vai colocar isso no restaurante, porque na porta do restaurante... Você coloca numa área dentro do restaurante. Dentro do restaurante. Então, por exemplo, a cozinha. A cozinha, né? Ou se tem alguma área onde onde você guarda as comidas, ou um escritório, você coloca. Porque, inclusive, digamos, se o ICE baixa lá e, de repente, a pessoa vê e ela entra para dentro dessa sala, a não ser que eles fiquem ali do lado de fora dia e noite até que alguém saia, mas para que eles tenham acesso àquela pessoa, àquele local,
eles têm que ter um mandado de busca e E apreensão. se eles entrarem, de repente um agente que não tem... A gente tem visto casos, mas casos aí de pessoas sendo presas sem nenhum mandado, sem agora com o tal da base da aparência, enfim. Mesmo tendo esse aviso lá numa porta de uma cozinha de um restaurante, eles resolvem adentrar ali naquela localidade. Bom, Essa prisão vai ser considerada ilegal? Sim, aí obviamente você tem que levar ao conhecimento do juiz que o policial entrou numa área que ele não tinha autorização para entrar, não tinha um mandato para poder entrar, então que aquela prisão foi ilegal, não cumpriu com as regras, então que aquela pessoa tem que ser solta. E o juiz considera isso? Claro. Tem que considerar, Tem né? que considerar, é a lei. Olha só, que interessante, né? E no caso das igrejas, doutora, no caso da Carolina, na Carolina do Norte, o ICE alega que as pessoas que foram levadas tinham antecedentes. A gente nunca vai saber se isso é verdade ou não, mas enfim, é o que é a alegação. Antecedentes criminais ou antecedentes imigratórios vai nunca saber são qual é o claros. antecedente, exato. Se eles de repente estiverem buscando uma determinada pessoa, essa pessoa estiver dentro de um culto, naquele momento ali de um culto, será que eles entrariam ali naquele momento para pegar essa pessoa ou esperaria terminar o culto? Bom, isso é uma pergunta que ninguém tem como responder, porque eles poderiam. Tecnicamente falando, eles poderiam entrar, porque a igreja não é. É a mesma coisa do hospital, igual nós estávamos falando antes, que são, como é que foi o termo que você usou? Locais sensíveis. Locais sensíveis, tá? São locais sensíveis e não tem por que entrar e você imagina o horror de você parar um culto porque você está carregando alguém. É muito mais fácil você esperar pelaquela pessoa na porta, mas a igreja ali é um local onde... Um local de culto, né? É um local de culto, mas as portas estão abertas de maneira geral para quem quiser entrar. Aí sempre fica aquele temor também dos chamados colaterais, né? De repente estão atrás de uma determinada pessoa, ou um grupo de pessoas, e pessoas que não têm nada a ver. Que infelizmente um número muito grande das pessoas que estão sendo detidas são os colaterais, sem dúvida alguma. Eles, pelo menos a princípio, dizem que estão procurando alguém, eles não encontram aquele alguém, mas eles levam todos os outros. É muito complicado. A administração anterior, ela não tinha esse entendimento, né, de não ter, melhor dizendo, né, ela entendia que esses locais sensíveis deveriam ser preservados, né. Então agora com a mudança de administração, então, de novo, tecnicamente falando, não tem mais isso, né. Mas será que pode haver uma possibilidade, de repente, de grupos pró-imigrantes, ou quem sabe... até mesmo grupos religiosos entrarem com algum tipo de ação para evitar essas operações? Sim, claro. Você pode entrar com algum tipo de ação pedindo para que, pelo menos dentro, ou quando estiverem havendo cultos religiosos, que o ICE não possa entrar. E como é que está esse momento agora em relação à imigração, doutora? Tá mais brando, deu uma apaziguada, mudou nada, como é que tá? Não, as pessoas continuam sendo detidas, são um número grande de pessoas que saindo de estacionamento, seja de lugar onde foram comprar café ou foram comprar material para trabalho, saindo de supermercado, o que obviamente, Marcelo, é uma tristeza, levando em consideração que nós estamos chegando agora perto de Thanksgiving e as pessoas querem fazer compras, depois vem Natal e está todo mundo com medo e o que a gente vai fazer? Infelizmente, as pessoas continuam não só sendo detidas, como removidas, aqui em Massachusetts, removidas de Massachusetts rapidamente também. Então, daí vai a importância de que se você é detido rapidamente, mas quando eu digo rapidamente é uma questão de horas, entrar com a solicitação para que aquela pessoa fique no estado e que ela tenha, alegando que ela não foi detida de forma correta ou legal e pedindo para que o juiz da Corte Federal emita uma ordem para que o juiz de imigração conduza uma audiência de fiança, porque temos também o agravante de que desde o final de julho desse ano, a Corte que é superior à Corte de Imigração, né, a Corte de Recursos de Imigração, determinou que quem entrou pela fronteira agora não tem direito à fiança. O raciocínio deles é uma coisa super complicada de explicar, mas
A parte prática que é que é de interesse, é que aquela pessoa não tem direito à fiança. Então, a forma de conseguir fiança é se você dá entrada na Corte Federal. É isso. O que a gente espera é que esses locais sejam preservados, né, doutor? Acho que não há necessidade. Tudo bem que o ICE tem que fazer o seu trabalho, tudo bem que está em busca de imigrantes aí que eles alegam serem criminosos. A gente sabe que também boa parte não tem nenhum tipo de antecedente. Mas você fazer operações, ainda que sejam em arredores de igrejas, né, isso desestimula a pessoa a frequentar o culto. Com certeza absoluta. Um lugar é o fim. Porque igreja e hospital são lugares que deveriam ser realmente deixados de lado, a não ser que, igual você falou, você vai atrás de uma pessoa específica, mas se você não achou aquela pessoa, você não vai saindo todo mundo para não gerar esse pânico e das pessoas, inclusive, você imagina, deixarem de buscar tratamento médico com medo de serem detidas. Tem muito caso assim, né? Pessoas estão deixando de frequentar hospitais. Eu tenho relatos, inclusive, de hospitais bastante ocupados, né, por imigrantes, vazios, ultimamente. Né? Então, realmente é bem complicado. Na verdade, o ICE tem as informações dos imigrantes, não tem? Sabe? Até da rotina desse imigrante que está sendo procurado. De um grande número, eu acredito que sim. Pode, de repente, buscar esse imigrante que está sendo procurado em outras localidades. Né? O problema, Marcelo, é que nós estamos vivendo uma época naquela política de contar o número, os números, né? De quantas pessoas estão sendo deportadas. Então, vamos ver. É isso. Minha gente, olha, deixa eu pedir para você deixar um like nesse vídeo, para você se inscrever nesse canal, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, para você seguir também as redes sociais do escritório da doutora Hannah Crispin, o @CrispinLaw no Instagram, seguir também no Facebook, né, e acompanhar as atualizações a respeito da imigração aqui nesse país, direito de família também aqui nos Estados Unidos. A doutora Hannah Crispin é uma especialista nessa área também, então eu peço mais uma vez para você deixar o like, compartilhar e também se inscrever aqui nesse canal, tá certo? Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. É isso, eu conversei com a doutora Hannah Crispin, até um próximo vídeo.